No último vídeo, nós conversamos um pouco sobre a educação em casa, né? Dando uma continuidade àquela conversa, eu queria falar um pouco hoje sobre a grande sequela da pandemia, que foi essa invenção da educação de crianças e jovens virtual, né? O Conselho Federal de Educação acabou de liberar a educação virtual até o final do ano de 2021. É uma lástima porque temos que compreender que existe uma idade para cada coisa. Então, a educação virtual, ela precisa de uma concentração, de um desejo de aprender, de uma vontade, de uma disciplina que está feita aos adultos. Então, se a gente for falar de universidade, de educação de adultos, de educação complementar, né, no ensino médio, né, ensino profissionalizante, através de vídeos, de outros recursos, tudo bem. Mas quando a gente fala da criança, né, e do ensino fundamental até o 9º ano e os primeiros anos do ensino médio, né, o primeiro, o 2º ano, não podemos pensar em educação virtual. É uma lástima, né, que se tenham ficado tão empolgado com essa modalidade, quando a gente vê que foi um fracasso, né? Não tem menino nenhum sabendo nada, né? Tem vários vídeos de piada, de memes, né, sobre essa educação, sobre esses programas que aparecem aqueles milhões de carinhas, né? E um professor falando igual tivesse na escola, mas só que com o menino com a capacidade e a possibilidade de fugir disso, né? De desligar, dizer que caiu. Não precisa nem dizer o que um adolescente inventa para não assistir a tal da aula virtual. No Ceará, nós tivemos aqui uma experiência de educação à distância, de educação através de vídeos, né? Não era bem à distância, era uma educação através de vídeo. Então, mandava-se para as escolas uns vídeos, né, com as aulas, e tinha um professor monitor que deveria conduzir os estudos dos meninos de várias áreas. Então, o professor de português, por exemplo, tinha que conduzir física, química, matemática, história, geografia. Então, chamaram os professores de monitores e, olha, foi um desastre. Se perdeu muito tempo e talvez tenha se condenado uma geração, né, aí que ficou 2, 3 anos, não sei quanto tempo durou essa bobagem, mas deve ter ficado aí uma geração com uma lacuna, né, de educação realmente válida, né? Mas passa um tempo, né, aí vem de novo essa questão, essa empolgação no Brasil inteiro, né, sobre essa educação virtual. Quer os pais ficam enganados porque os filhos sabem mexer nos botõezinhos do celular e ver joguinhos e tudo, e acham que isso é concentração. Não é, né? E temos que pensar o que é a educação para o menino. A criança nem se fala, né? Não vou nem comentar criança até 7, 8 anos, porque é tão óbvio que o presencial, o outro, a brincadeira, subir, descer, os escorrega. Você vê quantas vezes eles vão para o mesmo parquinho e tem a mesma empolgação, o mesmo estímulo, né? Então, existe uma série de questões espaço-temporais se construindo ali, né? Mas os meninos de 11, 12 anos, por exemplo, eles não têm qualquer concentração que não seja o jogo do absoluto interesse deles, né? Então ele é capaz de jogar uma tarde inteira bolinha de gude, mas é incapaz de assistir uma aula virtual, né, num vídeo sobre o descobrimento do Brasil ou coisa que o valha, né? Você teria que fazer coisas tão estimulantes, né, que seria quase impossível. Mas nem nenhuma questão de estimular, não. Eu acho que a questão é que esse menino precisa da ação. Precisa de atividades, precisa construir um jornal, precisa construir uma maquete, precisa construir com dobraduras, precisa jogar bola, precisa fazer feiras de ciência, fazer experiência, ter laboratórios. Então, a escola tem que estar preocupada não em virtualizar, não em colocar distante, mas sim trazer para perto a experiência. Nós precisamos qualificar a nossa educação. E a qualificação da nossa educação vai depender exclusivamente da ação. A criança aprende se fizer.
Piaget tem inclusive um livro que é Se eu faço, eu compreendo. Né? Fazer é o primeiro estágio para a compreensão de um conhecimento. Então eu preciso estar muito mais preocupada em qualificar a escola, enchendo ela de laboratórios, de atividades, refazendo os currículos, né? E tudo do que me preocupar em dar aula expositiva e mandar para casa dos meninos, ou os meninos acessarem. Ah, e tem os montes, viu? Quem quiser essa aula virtual, vá no computador e diga qualquer coisa que está lá disponível. Aulas e mais aulas de professores que devem se achar brilhantes, né? E que ficam dando aulas virtuais, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que tecnologia, mídias, são coisas que os meninos sabem independente, né? Um jovem sabe usar tudo isso melhor do que os professores deles, sabe usar a mídia, sabe usar as redes sociais, sabe fazer YouTube, sabe fazer canal, sabe fazer tudo. Não precisa de professor para isso, né? Então, precisamos repensar como fazer a escola ter ações, ter laboratórios, ter recursos para fazer com que este menino aprenda fazendo coisas e não vendo aulas. Tá? Muito obrigada, espero que tenha esclarecido um pouco sobre essa pandemia.